Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre achei que a vida no interior fosse pequena demais para mim. Não por ambição, sabe? Mas por necessidade mesmo. Aos 9 anos, eu já ajudava minha mãe no que dava. No fim da rua onde nós morávamos, tinha um homem, o seu Nivaldo, que dava serviço para quem tivesse disposição. E então eu e o meu irmão Pedro fizemos de tudo por lá. Até que ele resolveu nos contratar de vez. E a gente passava a tarde inteira colocando rodinhas em carrinhos de plástico, montando guarda-chuva, fazendo o que aparecia. E no final do mês, levávamos tudo que recebíamos para casa para ajudar a mamãe, que trabalhava muito. Olha, até nos finais de semana, porque precisava pagar o aluguel e as contas do mês. Então, entre nós, os irmãos, as roupas eram divididas assim, sem frescura nenhuma. Menino vestia camiseta de menina, menina vestia shorts de menino. E a vida seguia. E o meu irmão João, por exemplo, usava as nossas camisetas com um bichinho estampado. Sabe aquelas camisetas que você vê que é de menina? Então, por isso, os meninos da rua viviam enchendo o saco dele, colocando apelidinhos, falando que ele ia virar a mão. Só que o João sempre foi muito seguro de si e nada deixava ele irritado. O meu irmão entendia que a gente não tinha condições de escolher roupa, que tudo que a mamãe ganhava das patroas vinha direto para a gente. E por isso ele nunca tocou no assunto para não magoar ela. Olha, ele guardava tudo quieto e resolvia sozinho. E até hoje, sabe, o equilíbrio emocional do João é uma coisa que me surpreende. Bom, e quando meu irmão ficou rapaz, decidiu ir para São Paulo tentar a vida. E foi com a benção da mamãe. E lá correu atrás. Trabalhou de tudo um pouco até realizar o sonho de virar taxista. E acabou conhecendo um homem muito bem de vida, que gostou demais dele. E um dia, esse homem perguntou se o João conhecia assim alguém de confiança, que cozinhava bem, que deixava a casa em ordem e que pudesse dormir no emprego. E foi aí que o meu irmão se lembrou de mim. Mas foi difícil de sair da barra da saia da mamãe, porque ela tinha medo que eu me perdesse no mundo, medo de que eu sofresse, medo de tudo. Mas o meu irmão se responsabilizou por mim e prometeu a ela que nada de ruim ia acontecer, que ele mesmo ia cuidar de mim como sempre cuidou e que ela podia ficar tranquila. E como as palavras do João sempre teve peso dentro de casa, ela então permitiu que eu viesse para São Paulo para trabalhar naquela casa. E sinceramente, eu não sabia exatamente o que me esperava. Só tinha dentro de mim aquela coragem quase que inocente de que gente muito jovem costuma ter. E eu me lembro do medo grudado na garganta quando eu desci do ônibus sem saber por onde começar. Mas tudo mudou quando eu vi o João ali, em pé, me esperando. E o meu irmão me abraçou forte, sabe? Disse que a gente ia dar certo na vida, que ainda daríamos muito orgulho para a mamãe e que era para eu ficar tranquila porque o casal que ia me contratar era gente boa. E quando eu cheguei na casa onde eu ia trabalhar, eu fiquei sem entender como alguém podia viver daquela forma. Tudo era grande e muito silencioso. E só ficava barulhento mesmo quando as crianças chegavam da escola, Francesco e Giuseppe. Aí sim, aí o barulho era para todo lado. Eles eram crianças tão
tão adoráveis que logo eu me apaixonei pelos dois. E a patroa, a Dona Matilde, me recebeu com amor, sabe? E me explicou o que eu ia fazer. Limpar, lavar, cozinhar. E eu só assinava com a cabeça, torcendo para ser capaz. Olha, a patroa já tinha passado por muitos problemas com as outras empregadas e por isso preferiu ter apenas uma pessoa que fizesse tudo e morasse na casa. E outra, ela me disse que eu podia ir fazendo as coisas aos poucos, nada de pressa na faxina, só queria tudo em ordem. E afirmou que eu não seria tratada como escrava. Teria o meu descanso depois das 6 da noite e aí eu podia ir para o meu quarto, dar uma volta, fazer o que eu quisesse. E eu achei aquilo até que interessante, sabe? E nos finais de semana eu tinha folga, porque ela mesma gostava de cuidar de tudo. E mesmo assim eu podia ficar na casa se quisesse. E foi desse jeito que a nossa amizade foi crescendo. E ficamos tão próximas que quando a família viajava, eu ia junto. E confesso, eu não era como uma empregada, eu era como uma filha. A Dona Matilde me tratava como uma verdadeira filha. Quando comprava alguma coisa para os meninos, sempre trazia alguma coisa para mim. Bom, e eu fui aprendendo tudo aos poucos. O ritmo da cidade, o peso das responsabilidades, o jeito certo de manter aquela casa funcionando. E no começo eu pensava que eu só ficaria ali por um tempo. Mas a vida não é só fazer planos, é também fazer permanências. E eu fiz que acabei nem percebendo. Olha, aquela casa não era só o meu trabalho, era meu teto, meu porto, a minha família, porque eu cresci lá dentro. E eu não imaginava que aquele endereço iria definir praticamente quase toda a minha história. No começo, todo o meu salário eu entregava nas mãos do João. Ele guardava para mim, até que um dia ele juntou tudo que eu tinha dado para ele e disse que a partir dali eu mesma ia cuidar do meu dinheiro. Falou que eu era já uma moça inteligente e que eu não ia gastar com bobagens. E então me devolveu tudo o que eu tinha trabalhado, tintim por tintim. Eu até pensei, sabe, que ele estava chateado comigo assim por alguma coisa, por fazer aquilo. Mas ele me respondeu que só estava me ensinando a crescer e a ser independente. Olha, o meu irmão foi comigo ao banco e naquele mesmo dia eu abri uma conta. E todo mês eu depositava metade do meu salário ali, guardando como quem segura a própria segurança com as mãos. E a outra metade, olha, essa eu entregava para a mamãe. Nessa época, ela já não trabalhava mais por causa da coluna. E só o meu irmão mais novo, o Tadeu, que tinha emprego. Mas era pouco, quase nada, perto do que eles realmente precisavam. E a gente sabia como a vida lá era difícil, sabia o preço das contas e não queríamos que eles passassem necessidade. E o João também ajudava, porque a gente não queria que a mamãe passasse por apuros. E sabe de uma coisa? A rotina na casa da Dona Matilde era tranquila. Eu acordava cedo, preparava o café da família e deixava os meninos prontos para irem à escola. E quando a perua escolar chegava, eu voltava para dentro e começava o restante do trabalho. E passava a manhã arrumando os quartos, organizando a casa e deixando tudo no lugar antes das crianças voltarem. O almoço era simples, feito só para os pequenos, porque a patroa e o patrão comiam na empresa. Como eu adiantava praticamente tudo pela manhã, as tardes eram mais leves e eu passava esse tempo com os meninos até dar 5 horas, quando eu parava para preparar o jantar
E sabe quem lavava a louça do jantar? Era a patroa e o patrão, porque eles diziam que eu já tinha feito muitas coisas durante o dia. Olha, eles me faziam sentir parte da família. E foi nesse convívio diário que o mais velho, o Francesco, acabou se apegando demais a mim. Ele cresceu me vendo sempre por perto, confiando nos meus cuidados, e também eu fui criando um carinho por ele que nasceu naturalmente. E a dona Matilde nunca a implicou. Pelo contrário, vivia dizendo que o Francesco parecia mais meu filho do que dela. E por causa desse carinho que os meninos tinham por mim, ela mesma me deu permissão para ir às reuniões da escola. E sempre que ela ou o patrão não podiam estar presentes por algum evento, eu ia no lugar deles. Ela dizia que eu era a representante da família. E eu levava isso a sério, sabe? Como se fosse um título de confiança. Bom, eu já tinha alguns anos de casa quando eu conheci o Luiz. Ele era porteiro do condomínio e toda vez que eu passava com os meninos, ele me cumprimentava, perguntava como eu estava e pensa num rapaz simpático. Pois é, esse era o Luiz. E de tanto a gente trocar algumas palavrinhas, um dia ele me convidou para dar uma volta e eu aceitei. Mas antes comentei com a patroa e ela disse que ele parecia ser uma boa pessoa, mas pediu para eu tomar cuidado e ir só para lugares públicos e nada de ficar pelos cantinhos. E eu obedeci. E para falar a verdade, eu nem precisei me preocupar, porque o Luiz, olha, ele soube se comportar. Me levou em um lugar bem movimentado, numa pastelaria, e foi assim que tudo começou. E o Luiz foi até a casa do meu irmão me pedir em namoro. E o João, olha, abençoou o nosso relacionamento sem pensar duas vezes. Nessa época, o meu irmão também já estava se envolvendo com uma moça e vivendo o começo da própria história, cheia de altos, de baixos. E quem sabe, ele ouvindo a minha história aqui, ele também decida contar a dele pro canal. Bom, e depois que ele falou com o João, foi a vez dele conversar com a dona Matilde. Ela aprovou o nosso namoro e disse que estava muito feliz por mim, porque via nele um homem responsável, de compromisso e que eu estava em boas mãos. E a partir daí começamos a namorar. Eu fui conhecer a família dele e desde o primeiro dia eu fui recebida com amor. A mãe dele, a dona Irene, olha, era um anjo de pessoa. O pai, então, nem se fala. Gente boa demais. E depois foi a vez dele ir comigo conhecer a minha mãe. E aproveitamos as minhas férias para viajarmos para o Maranhão. E adivinha quem foi junto? O Francesco. O menino chorou tanto, mas tanto quando me viu sair com a mala na mão, que chegou até a ficar roxo. E a dona Matilde, com medo de acontecer alguma coisa, deixou que ele fosse comigo e ainda pagou as nossas passagens de avião, porque disse que se fôssemos de ônibus, ele não ia aguentar tantas horas na estrada. Olha, e foi uma festa quando chegamos na casa da mamãe. Eu não tinha avisado nada. Eu queria fazer uma surpresa. E acabou sendo uma daquelas surpresas boas que a gente guarda para sempre, sabe? E a mamãe, olha, ela amou o Luiz. E os dois se deram tão bem desde o primeiro instante. E aquilo para mim era como viver um pequeno conto de fadas, porque tudo acontecia de uma forma tão natural, tão leve, sem complicações. E eu e o Luiz namoramos por 1 ano e decidimos noivar. E compramos as alianças, fizemos uma
uma pequena comemoração na casa dos pais dele e a partir dali começamos a nos preparar para o nosso casamento. E aconteceu o que eu jamais imaginei. O meu noivo, o Luiz, sofreu um acidente enquanto voltava para casa. Ele tinha uma moto e ninguém soube dizer ao certo o que aconteceu, mas tudo indicava que ele tentou fazer uma ultrapassagem no momento errado. Um carro chegou a empurrar ele para outra pista e ele bateu de frente com um ônibus. E o meu noivo morreu na hora. Foi assim, rápido, brutal, sem uma chance de despedida. Em um único instante, toda a vida que a gente estava construindo virou silêncio. A mãe dele, então, quase morreu junto. Aliás, morreu junto no sentido mais profundo da palavra, porque depois da perda do Luiz, a Dona Irene nunca mais foi a mesma. Ela caiu numa tristeza, mas numa tristeza tão grande que ninguém conseguiu salvar, como se parte dela tivesse ido embora com ele. E eu me lembro do dia como se fosse hoje. O corpo inteiro gelou, as mãos tremeram e dentro de mim abriu um buraco que não fechou mais. Parecia até mentira, sabe? E eu pedi para alguém me beliscar, me acordar, porque aquilo só podia ser um pesadelo. E eu chorei muito, sabe? E choro até hoje, porque o que a gente viveu foi bonito demais, foi romântico, foi ingênuo. E não dava para simplesmente eu jogar toda a nossa história no lixo. E depois da morte do Luiz, eu segui trabalhando, só que eu foquei só no trabalho. Nunca mais eu olhei para homem nenhum, não por falta de oportunidade ou de pretendentes. É porque eu não quis mesmo. Os rapazes até me elogiavam, sabe? Me rodeavam, até o irmão do patrão tentou se aproximar de mim. Um moço educado, correto, que teria me dado uma vida de princesa. Mas o meu coração ficou parado naquele rapaz que se foi cedo demais. E eu preferi, sabe, viver com a saudade do que abrir espaço para outro. E aí eu não quis dividir o que era único, o que era nosso. E continuei trabalhando naquela casa com a mesma dedicação de sempre. E os anos foram passando, os meninos foram crescendo e o Francesco e o Giuseppe foram estudar fora. E mesmo longe, nunca se esqueceram de mim. Era Dinda pra cá, Dinda pra lá. E sempre que começavam a namorar, a primeira pessoa que eles faziam questão de apresentar era eu. O Francesco era o mais apegado e chegou até a me levar numa viagem de barco. Dizia que eu era a mãe de coração dele. E de coração ele entendia muito bem. E quando se formou em medicina, vivia repetindo que era doutor do coração. E eu amava aquele jeitinho fofo dele. Agora, o Giuseppe se casou primeiro e foi morar fora do país. A esposa dele era inglesa e os dois decidiram construir a vida lá fora. E teve apoio dos pais dele. E no mesmo ano em que o Giuseppe se casou, foi o ano em que o seu Furtado faleceu e pegou todo mundo de surpresa. E aí a dona Matilde precisou continuar. E ela ficou à frente dos negócios da família e viveu até os 78 anos. Olha, depois da morte do seu Furtado, ela acabou se envolvendo com um homem mais jovem e foi um relacionamento conturbado, marcado por noites mal dormidas, humilhações, porque ele chegava altas horas da madrugada, bêbado, cheirando a perfume de outras mulheres e chamava a patroa de velha e ainda dizia assim,
abertamente que só estava ali por causa do dinheiro. E a situação só terminou quando Francesco perdeu a paciência e colocou o rapaz para fora, pedindo para que a mãe escolhesse entre a família ou aquele homem. E graças a Deus ela escolheu a família, mas dava para ver no rosto da minha patroa a tristeza da separação. Olha, ela tinha realmente se apaixonado de verdade. E logo depois, a dona Matilde decidiu deixar a diretoria da empresa. E com isso, o Giuseppe precisou voltar ao Brasil para ajudar a organizar tudo novamente. E meses depois, ela acabou falecendo por causa de um efizema pulmonar. E sabe, eu continuei ali cuidando dos meninos, acalmando o coração deles, sendo o pilar que eles tanto precisavam. E quando a dor deles começou a amenizar, eu achei que era hora de viver a minha própria vida. E então eu conversei com os meninos, disse que estava pensando em seguir o meu caminho. Mas eles não aceitaram. Disseram que eu era parte da família, que eu era como a mãe deles. E olha, foi bonito de ouvir aquilo. Deu até um calor no peito que eu não sei explicar. E por isso eu acabei ficando. E nessa mesma época, a minha mãe também faleceu. E ali eu percebi, de um jeito duro, que eu realmente não tinha mais para onde voltar. A casa deles era tudo que eu tinha. E eu continuei ali, segurando a minha dor e ajudando eles a segurarem a deles também. Bom, e o Francesco, que sempre dizia que não queria saber de casamento, acabou se apaixonando por uma moça. Ela era modelo, exibida que só, e só tratava as pessoas com desprezo, cheia de arrogância, sabe? E como ele estava encantado, eu preferi não dizer nada, mesmo quando ele me perguntava o que eu achava dela. E eu engolia a verdade. Eu não falava porque eu sabia que ele estava apaixonado. E quando a pessoa está apaixonada, ela fica assim, cega. Não adianta falar, não adianta alertar, porque o coração não escuta. E sabe de uma coisa? Eu nunca entendi por que ela implicou comigo. Era só o Francesco sair que ela já mostrava as garras. Me chamava de velha intrometida, dizia que não ia sossegar enquanto eu não fosse para o olho da rua, porque não queria me ver morando com eles. E ainda ameaçava dizendo que se eu contasse algo para o Fran, ela negaria até a morte e aí eu seria passada como mentirosa. E eu carregava tudo aquilo em silêncio, porque eu sabia que se ele descobrisse, ia criar uma confusão enorme, e eu não queria ser o motivo da desunião deles. Mas um dia, eu estava na cozinha lavando a louça quando Francesco entrou de mãos dadas com ela. E para minha surpresa, ele disse que queria que eu entrasse com ele na igreja. E na mesma hora eu vi no rosto da noiva que aquilo não tinha sido combinado e que ela não gostou nem um pouco. Mas ela estava sem graça, sabe? E aí ela perguntou por que ele não tinha contado antes que desejava aquilo. E o Fran respondeu que não era algo que precisava ser explicado, porque já era claro para ele que eu era uma mãe e que ele sempre teve mais tempo comigo do que com a própria mãe. E ela ficou nervosa, sabe? E aí ela perdeu a pose. Disse que eu não era mãe dele nada, que ele estava sendo um idiota em querer entrar com uma empregadinha no dia do casamento dela. E foi assim, seco, doído, na minha frente. E ali começou uma discussão feia entre os dois. O Fran dizia que o casamento não era só dela
e que ele também ia casar e que eu fazia parte da vida dele. Mas ela gritava, dizendo que não aceitaria, que não queria dividir o altar com alguém que não fosse da mesma altura dela. E quando eu percebi que a conversa ia piorar, eu disfarcei. Saí devagarzinho e fiquei do outro lado do corredor ouvindo. E foi aí que eu ouvi a sentença dela de estar com raiva. Ou ela, ou eu. E naquele momento eu até fechei os olhos. E entendi qual seria a escolha dele. Não por falta de amor, sabe? Mas porque apaixonado nenhum vê com clareza, age com a emoção mesmo. E então eu voltei para o meu quarto com o coração apertado e tomei a minha decisão. Eu iria embora antes que ele me mandasse, porque se o Fran me mandasse embora, eu ia sofrer muito mais. Ele era como um filho para mim, sabe? Eu não queria colocá-lo na posição de escolher entre mim e a mulher com quem ele iria se casar. E então, para evitar toda aquela chateação, eu decidi ir embora. E sabe, quando a discussão finalmente parou, eu ouvi a porta bater com força. E quando eu cheguei na sala, não havia mais sinal de nenhum dos dois. E eu passei 2 dias sem ver o Fran. E como ele também não me ligou, eu comecei a estranhar. E então eu resolvi telefonar para a clínica onde ele trabalhava. E quando ele atendeu, veio com aquela voz moleca de sempre, dizendo para eu caprichar na comida porque ele ia chegar morto de fome. Falou de um jeitinho tão brincalhão que eu conhecia desde menino. E então eu caprichei como nunca, porque no fundo eu sabia que aquela seria a última vez que eu faria a comida dele. E quando o Fran chegou, veio direto falar comigo. Ele disse que não ia mais se casar, que tinha percebido que aquela moça não era para ele. Contou que ela não gostava das mesmas coisas que ele gostava e que tudo tinha que ser do jeito dela, e que se já estava assim antes mesmo do casamento, ele tinha medo de imaginar como seria depois. E ainda completou com uma dor misturada de indignação que não conseguia aceitar a insensibilidade dela em querer me arrancar da vida dele, como se eu fosse um estorvo e não alguém que o criou, que cuidou e amou desde menino. E o Fran, ele me abraçou e falou que a gente só se separaria no dia em que eu ou ele partisse dessa terra. Mas sabe de uma coisa? Deus foi tão bom para ele que preparou uma moça especial, a Mayra, uma colega de profissão. E essa é uma pessoa tão boa que quando se casou com ele, me despediu, pagou todos os meus direitos e contratou uma outra pessoa e falou que eu iria ficar no lugar de honra, que ela queria que eu ajudasse a criar os filhos, como eu criei os meninos que eles iriam ter. E por sinal, até hoje me chamam de avó. Bom, hoje eu tenho 2 netos lindos, o Lourenço e a Sofia. E sabe, às vezes eu paro e penso em tudo que eu já vivi. Saí de casa menina, virei mulher dentro de uma casa que não era minha. Cuidei de gente que cresceu me chamando de Dinda e amei um homem que Deus levou cedo demais. E eu fui ficando aqui e ali, sempre cuidando, sempre segurando as pontas, mesmo quando meu próprio coração estava caindo aos pedaços. E hoje eu vejo que mesmo sem ter tido a própria casa, marido, filhos de sangue, eu não vivi pouco. Eu vivi o que eu tinha para viver e dei tudo de mim, sabe?
Talvez eu não tenha sido importante para o mundo, mas eu fui essencial para quem precisou de mim. E isso para mim é mais valioso que qualquer título, porque no fim da vida o que fica não é quem a gente teve, é quem a gente foi.